Em meio ao impasse entre Congresso e Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou que a execução de emendas parlamentares sempre seguiu critérios técnicos e orçamentários exigidos pela lei. André Anelli é quem volta com as informações para a gente agora. Ou seja, sobre o que está acontecendo agora, o que o presidente do Senado afirma? Que seriam reparos que são necessários, evoluções que acontecem? O que está havendo aí, Anelli? Aperfeiçoamentos podem ser feitos, viu, Evandro? Isso segundo o presidente aqui do Senado, Davi Alcolumbre. Ele acabou reconhecendo, então, que podem ser feitos aperfeiçoamentos em relação a esses repasses de emendas parlamentares, mas acabou defendendo esses recursos porque, na avaliação dele, são os deputados e os senadores, ou seja, os congressistas de nível federal, que sabem melhor e que têm melhor poder de interlocução com prefeitos, justamente para saber então quais são as necessidades da população nas suas respectivas cidades. Esse discurso foi feito durante o encontro de prefeitos, que é promovido justamente pelo governo federal para divulgar as ações logo então do Executivo Federal, e aí nesse contexto Davi Alcolumbre fez toda aquela defesa em relação às emendas parlamentares que têm sido alvo de questionamentos principalmente do Supremo Tribunal Federal, e Davi Alcolumbre acabou dizendo que esses repasses de emendas são, então, totalmente rastreáveis, e ele acabou afirmando também que exigem todos os critérios específicos da lei. Obrigado. Temos uma fala sobre isso, não? André Anelli, muito obrigado pelas informações, um abraço aí para você. Bom, o senador Davi Alcolumbre está falando então que o que está acontecendo agora, que é exigido pelo Supremo Tribunal Federal, que está com essa fiscalização toda em cima das emendas parlamentares, Zé Maria, tem a ver com a necessidade de aperfeiçoamento, mas que nunca houve, né, uma falta de transparência ou uma atuação irregular na execução das emendas parlamentares. O que dá para a gente colocar como crível e como nem tanto na fala do senador? Fala para mim. Esta é a grande luta do momento do Congresso Nacional e dos líderes, né, da cúpula. Garantir as tais emendas parlamentares e aumentar, se possível, os recursos. Os partidos estão querendo um naco disso aí, porque os partidos estão perdendo ali a mão dos deputados que estão muito independentes, né? Eles estão querendo também uma emenda de partido político, de bancada. Então, esse é o grande desafio. E é uma união entre Câmara e Senado, que o presidente Davi Alcolumbre falou muito bem. Há esta união, a eleição dos dois, reunindo partidos políticos, sem divergências, assim, foi o grande discurso, dizendo, olha, nós estamos aqui nos dividindo em matérias que são institucionais e outros poderes estão pisando nos nossos calos. Nós temos que nos unir, porque aí seremos mais fortes. Esta é a estratégia. Falta de transparência, é claro que houve, é claro que há. As emendas são várias, né? Emendas parlamentares. Existem algumas emendas, que era o orçamento secreto, RP9, que virou as emendas de comissão, que vão de jurídico para jurídico. Quem indica é o presidente da Câmara, o presidente do Senado, aos líderes, mas eles não aparecem. O dinheiro vai da comissão para a prefeitura. Isto é orçamento secreto. O orçamento real, transparente, tem que saber quem mandou, quem recebeu e para onde foi o dinheiro. E agora vem a grande novidade. Eu recebi hoje uma informação muito importante. O ministro Flávio Dino pediu ao Tribunal de Contas da União, à Polícia Federal e à Controladoria Geral da União informações sobre as emendas passadas. A Controladoria já entregou no Supremo Tribunal Federal dados pesados e confirmações de grandes irregularidades. Não me disseram exatamente quem e nem onde, porque trata-se de um sigilo. O funcionário público me falou, eu estaria cometendo um crime se eu dissesse a você o que é que está qual é o conteúdo deste comunicado, deste documento que já está no Supremo. O Tribunal de Contas da União também já indicou. E aí me disseram o seguinte, lá atrás, Wagner Rosário, que fez esse portal da transparência, colocou o sistema de inteligência artificial. Como é que é isso?
A inteligência mapeia todo o Brasil, e aí ele diz, onde entra R$1 de dinheiro público, entra a controladoria, entra a responsabilização. E lá vê as empresas que já cometeram irregularidades no município. E aí vem o argumento, ninguém é honesto no município e desonesto no outro. E aí já rastreia e leva para os humanos esse pente fino, né? E é por isso que a controladoria teve nas mãos dados importantes sobre as emendas parlamentares. Portanto, esse caldo vai engrossar no Supremo. Eita, Zé Maria Trindade, isso é muito relevante, hein? Essa apuração que você traz, então, sobre documentos que já revelariam aí... já estão. Já estão, né? Irregularidades grandes relacionadas a emendas que já foram executadas lá atrás e que estão no foco do ministro Flávio Dino e que o Zé já adiantou para a gente várias vezes aqui a preocupação de muitos parlamentares, não com o que está em andamento ou com as liberações que ficaram represadas, mas com a lupa sobre aquelas que já foram encaminhadas e executadas. E aí eu quero saber de você, Gustavo Segré, como é que você avalia essa manifestação do senador Davi Alcolumbre, que aliás a gente tem um trecho. Vamos contar aqui, traz aí. O controle da execução de toda e qualquer transferência de recursos da União sempre seguiu critérios técnicos e orçamentários exigidos na nossa legislação, que pode, repito, que pode e deve sempre passar por um processo de aperfeiçoamento, caso seja necessário. Bom, Gustavo Segré, o presidente do Senado fez um afago aí, né, aos seus companheiros parlamentares, etc. E tem também uma separação que eles fazem. Ontem, na entrevista que nós tivemos aqui com o senador Carlos Portinho, do PL, no Direto ao Ponto, a gente questionou, né, o que ele pensava sobre as emendas parlamentares. Ele disse que é completamente contrário às emendas PIX, essas emendas que são encaminhadas para as prefeituras de uma maneira direta, em que o dinheiro sai de um lugar e já chega ao outro diretamente. Mas ele falou, olha, é muito importante que a gente separe essas emendas que estão agora no alvo dessas apurações das emendas que são as emendas de bancada, as emendas de execução obrigatória, né, as emendas impositivas do governo federal, que essas sim têm o processo de transparência do começo ao fim, segundo ele. Talvez o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, esteja se referindo a essas emendas, que são as emendas oficiais, digamos. O problema são aquelas que ficaram relacionadas ao PIX, as transferências diretas que ninguém sabia para onde ia e nem por quê. E ninguém sabia quem mandava e para quê. E já temos ouvido de vários deputados e alguns senadores que são contrários às emendas parlamentares. A pergunta é por que não tem nenhum projeto para anular essa metodologia de emendas parlamentares? Se tem tanta gente que é contrário, inclusive muitos deputados, Evandro, mencionam que isso fere a isonomia política. Porque se algum deputado tem hoje entre 60 e 70 milhões de reais por ano para destinar no que ele quiser, para a cidade que ele quiser, para o uso que ele quiser, como vai uma pessoa que está fora do sistema entrar como candidato quando tem uma paulada de dinheiro que o próprio deputado, hoje o senador, pode utilizar e que seria uma falta de isonomia eleitoral? Eu fiquei sabendo também, Evandro, que na época da instrumentação das emendas, o então presidente Bolsonaro vetou essa metodologia de emendas parlamentares, mas o Congresso derrubou o veto. Então, se o Congresso está tão interessado nas emendas e o presidente do Senado agora fala em aperfeiçoamento, esse aperfeiçoamento poderia ser indicar quem foi que mandou, para que mandou e qual foi o uso. Mas não de agora para frente, de agora para trás também. E daqui, quando a gente conversar, se entrar na pauta de hoje a questão da anistia, pode vir uma anistia precisamente para quem fez irregularidades no passado nas emendas. Cuidado com isso. O próprio Zé Maria já acabou de adiantar para a gente que o negócio está fedendo mesmo. Fala aí, Piperno. Veja, do início ao fim do governo Bolsonaro, esse volume de emendas, o volume de recursos controlados pelo parlamento mais do que triplicou, disparou, foi um aumento exponencial, algo que já vinha em alta desde os tempos, os gloriosos tempos aí de Eduardo Cunha, aumentou bastante naquele período Temer em que ele teve que enfrentar 2 votações de impeachment e disparou
enfim, no governo Bolsonaro e não vai ser controlado nunca mais. E tem uma questão interessante também sobre isso, viu, Piperno? O senador Carlos Portinho trouxe uma visão deles sobre essa situação. E ele admitiu, ele falou, realmente, o presidente Jair Bolsonaro abriu uma porteira, né, para as emendas parlamentares relacionadas ao Centrão para ter governabilidade, mas pelo menos ele conseguiu manter uma quantidade menor de ministérios e provocar e buscar algumas economias. Aí o que ele fala em relação ao presidente Lula? Que o presidente Lula não só continuou e aumentou esse valor, mas também, além das emendas, precisou oferecer cargos em ministérios e estufar esses ministérios. Então, assim, no caso do atual governo, para além das emendas, você ainda está vendendo cargo e, mesmo assim, em muitas discussões, não consegue obter o resultado necessário. Certo, mas uma vez concedidas as emendas, né, nunca mais o parlamento vai abrir mão. Então o problema está atrás. Quer dizer, quem abriu a porteira para isso escancarou uma situação que não tem mais retorno, não tem mais conserto isso. Então, o Zé Maria, na intervenção da notícia anterior, ele lembra da preocupação dos prefeitos, porque, de fato, hoje, um prefeito está muito vulnerável a qualquer tipo de ato que ele cometa, porque qualquer coisa hoje pode ser tema para algum, enfim, pretexto. Vai virar apuração do Ministério Público. Exatamente, algum tipo de processo e tal. Veja, na última gestão em Santa Catarina, no último período, 28 prefeitos foram presos. 28. Né? Na semana passada, mais um monte de prefeituras acabou sendo alvo também de investigações. Então, veja, no caso das emendas, o que eu estranho é, se 28 prefeitos de Santa Catarina foram presos no período passado, como é que nenhum senador ou deputado é, de fato, alvo de investigações mais, digamos, mais sérias e mais ameaçadoras? Como é que essa turma consegue se blindar o tempo todo, mesmo tendo mais recursos à disposição e mais suspeitos por aí que toda a sociedade levanta? Então, o esquema de blindagem deles é, de fato, muito bom. Gânio, eu quero ouvir sua análise também. Olha só, essa blindagem se dá pelo corporativismo. O corporativismo do parlamento é muito forte, historicamente sempre foi muito forte aqui no país. Me chama a atenção 2 pontos, não só a falta de transparência, mas a falta de critérios. Outro dia aqui no 3 em 1 a gente levantou uma série de cidades que recebiam emendas e a gente ficou aqui espantado, né? Eram umas cidades lá do norte, do nordeste, não havia nenhum critério, né? Umas cidades completamente desconhecidas. Nada contra essas cidades, mas a gente só quer saber por que um volume tão gigantesco, milionário, para determinadas cidades e não para outras. Em relação ao orçamento secreto, a gente tem que lembrar que foi campanha, né? Foi tema de campanha do atual presidente acabar com o orçamento secreto, mas ele continua operando na prática a todo vapor. Não só ele continua com a falta de transparência, com a falta de critério, como também o volume de emendas acabou aumentando no atual governo. Aproveitando que a gente está discutindo essa fala aí do senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, né? Agora 5h27, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco, quando vocês voltarem, a gente vai estar avançando nessa história. Ele teve um encontro, como a gente mostrou para vocês no início dessa edição, com vários ministros do governo Lula para ouvir as pautas que são do governo e de que maneira que ele reagiria a isso. Vamos ouvir um trecho do que disse o presidente do Senado em relação àquilo que é vontade dos governistas. Fazer mais um registro que é muito importante da nossa disposição ao lado do presidente da Câmara dos Deputados de unirmos o Poder Legislativo brasileiro em prol de uma agenda comum de país. E vocês sabem, eu tenho dito isso, vou repetir, a nossa relação pessoal e institucional com o presidente Hugo Mota, ela é das melhores possíveis. Eu tenho um carinho e uma amizade pelo Hugo Mota e sei que ele tem por mim. E eu tenho certeza, ministro Haddad, que essa relação de pacificação entre a Câmara e o Senado vai fazer com que a gente colha bons frutos. Bom, eu quero até aproveitar que a gente está discutindo esse tema. Recebi uma mensagem aqui da Gleice Tedeschi, lá de Mongaguá, que está de olho aqui no 3 em 1, acompanhando todos os temas. Diz que não perde o programa nenhum dia, só tem fera aí
Obrigado, Gleice. Um abraço para você. Então, continue de olho aqui nas nossas discussões, nos temas que a gente vai trazer. Inclusive, falando sobre essa questão, ô Zé Maria, o discurso é maravilhoso, né? É apaziguador, é de benfeitorias, é de acolhimento. Mas vamos colocar o pezinho no chão agora. Vamos falar de realidade, porque para a construção dessa candidatura e dessa presidência do retorno de Davi Alcolumbre, ele não contou com o apoio só dos governistas, e sim de boa parte da oposição. E agora? Vamos pegar então o que se tem de pauta do governo, mas jogar o ingrediente na discussão, que é a vontade que virá também da oposição nos ouvidos de Davi Alcolumbre e de Hugo Motta. Pois é, a política é cheia de recados e mensagens. A mensagem do presidente da Câmara é: nós estamos com o Congresso nas nossas mãos, unidos, e nós é que mandamos, ministro. Tudo bem, nós aceitamos aqui a sua sugestão, mas nós vamos decidir o que queremos. Sempre que há uma união, dá vontade de falar nós quem, cara pálida, né? Aquela frase famosa de que melhor para nós, né? Melhor para nós, e quem é o nós? Então, assim, o Congresso, sim, está mais forte. O presidente da Câmara e o presidente do Senado se uniram e os líderes também. As mesas diretoras foram eleitas em comum acordo e vai se contrapor ao Supremo, ao governo e contra todos que for contra. Aqui é o seguinte: quando a cúpula se une, o povo perde. O Congresso foi feito para viver na divergência. Quando se une é pelo corporativismo e o povo perde. Fala, Piperno. Concordo, realmente, quando há muito consenso entre deputados e senadores, você começa a estranhar. Coisa boa realmente não é. E vejam bem, Alcolumbre, ele é um senador cada vez mais poderoso, importante, e, na verdade, ele assume agora a presidência do Senado, aliás, ele reassume, né, para permanecer 4 anos. Porque, da forma como a máquina está azeitada hoje, o presidente do Senado, e muito provavelmente o Hugo Motta também, ele vai poder ser candidato de novo daqui 2 anos, né? Porque aí tem a história de ser uma nova legislatura, mesmo que ocorra lá a reeleição dele e tal, né? Então, assim, esses mandatos, eles vão, a tendência cada vez mais, a gente falar em mandatos de 4 anos para presidentes das 2 casas. Ou seja, isso significa que a gente não sabe o que vai acontecer com o presidente Lula daqui 2 anos. A gente não sabe onde estará o presidente Lula daqui 2 anos, mas certamente Alcolumbre será de novo presidente do Senado. A não ser que aconteça um desastre, a não ser que, por exemplo, Flávio Dino tire um coelho da cartola em relação a essas investigações aí, né? Puxa vida, né? Mas, enfim, dentro de um ambiente de normalidade, ele, ainda mais anabolizado por essas emendas todas, vai continuar sendo presidente das casas. Então, os governantes vão ter que se acostumar a negociar cada vez mais com eles e o preço vai se tornando cada vez mais alto.